Agora tu. Esse livro vai terminar. Nossa, tava falando. Eu sinto um conhecimento cheio. Fosse matéria, representando a questão da ciência do céu, aí vem a experiência do céu, a terra, aí vem a vida, se fosse matéria, origem dos seres, aí vem a alma, cérebro, personalidade, vontade do Senhor, aí vem enchendo os seres das coisas, aí vai começar a acreditar até chegar em Deus. É um livro bom e termina de uma maneira muito boa. Você vai aproveitar melhor. Então a gente vai fazer a nossa prece de abertura. A gente vai relaxar o corpo, respirar com calma. A gente vai relaxar mais o corpo, respirar mais com calma. Pensarmos que se viemos até aqui nesse momento, que possamos nos entregar que respiremos profundamente, enchendo os nossos pulmões, sentindo o tórax dilatar, soltar o ar pela boca. Tentarmos nos concentrar no momento agora da nossa prece. Esse momento de chegarmos no limite de nós mesmos, a prece é um contato com nós mesmos. E é através desse contato que a gente entra em contato com as forças divinas. Não é com o universo, não é com o espaço, o sol, a lua. Não é com qualquer outro espírito encarnado ou desencarnado, ou local em que nós estamos. É um contato com nós mesmos, nos aproximando de nós mesmos. Pai Todo-Poderoso, Força Divina Maior, Coração do Universo, que o Senhor possa nesse momento
permitir que cada um de nós percebamos as forças espirituais necessárias. Rogamos ao Espírito do Mestre Jesus, ao Cristo Consolador, que Ele possa nesse momento também erguer suas mãos de paz e enviar seus pensamentos até nós. Pedimos aos espíritos trabalhadores desta casa, a esses seres humanos como nós, que arduamente trabalham pela autoaperfeição, pelo auto-burilar, que possam nesse momento nos dar suporte e assistência. Sintamos o nosso corpo receber os fluidos de paz, de reequilíbrio. Sintamos o peso desses fluidos espirituais salutares, reorganizando nossa mente, nossos corações e nossa existência. Rogamos a imagem, acima de tudo, em nossas mentes, de Francisco Cândido Xavier, que tem a nos ensinar o papel da humildade em todos os momentos. Dentro da sua pequenez, se fazia grande. Dentro das suas dores, se fazia presente a curar as dores alheias. Que a gente lembre dele para que a gente possa, ainda também na nossa pequenez, relaxada numa falsa altivez, que a gente possa permanecer no real estado de maturidade infantil e percebemos tal. Que as ilusões dos nossos olhares a respeito do mundo, a respeito das nossas próprias emoções, a respeito do falso controle que temos sobre a vida, que elas possam se desmanchar como areia nos pés que são levadas pelas ondas do mar. Que as nossas raivas, que os nossos ódios, que os nossos rancores queimem junto conosco. Que a nossa ira, que o nosso despautério, que a nossa falta de impaciência, que a nossa impulsividade, que o nosso nojo, que ela se torne terra e adubo.
que as nossas paixões, que as nossas excitações, que os nossos desejos, que as nossas vontades sejam as cartilhas de aprendizagem daquilo que nossa própria alma aspira na Terra. E que nós voltemos quando tínhamos 15 anos de idade. E pensemos o que esperávamos da vida com 15 anos de idade. E coloquemos frente a nós hoje aquele indivíduo com 15 anos de idade. E enxerguemos tudo o que queremos enxergar. Todos os nossos medos, todas as nossas insensibilidades, indelicadezas, grosserias, arrogâncias, todas as nossas mazelas. E abençoemos, rogando a Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, a história que cada um guarda. E ao olharmos hoje para nós, percebemos quanta coisa mudou, quanta coisa tem mudado. Que jamais nos falte esse olhar para si, para a sua história, sermos gratos à nossa história, porque a gente não sabe quando será o retorno espiritual à nossa casa, ao ambiente natural, à pátria espiritual. Que tenhamos consciência de cada passo aqui é uma marca na nossa história espiritual. Que a gente possa refletir muito sobre isso na abertura da aula de hoje, desse nosso reencontro, desse encontro, mas principalmente que a gente consiga mais uma vez ter uma oportunidade de se encontrar. Que ao abrir os nossos olhos por dentro, nós possamos iniciar esse processo. Que a paz seja conosco nesse momento. Então, minha gente, boa noite. Semana passada tivemos o feriado, que acabou seríamos só nós na casa, a gente preferiu não ter. E na retrasada eu tinha marcado uma palestra que a Maria do Carmo foi me levar. Eu não tinha percebido que era segunda-feira, a palestra era numa escola estadual. E aí eu digo, tem que desmarcar uma atividade que pode ser bom para pessoas que nunca têm atividades. E aí eu preferi fazer a atividade não a ponto de nós termos contato aqui de novo. Enfim, estamos aqui hoje. Acho que a gente vai reorganizar o nosso encontro de algum jeito. Acho que ainda dá para ser muito útil. Desaprova as questões de desesperança ou de desarmonia em relação a qualquer coisa. Acho que a gente pode construir coisas bem interessantes. E são interessantes exatamente a depender da nossa relação com tudo isso.
Acho que hoje a gente vai iniciar uma reflexão a respeito de um tema bem tenso, bem polêmico. E aí a gente, para poder preparar as nossas questões internas para aquilo que possa vir, acho que é bacana. A gente vai fazer semana que vem mediúnica de novo, tá? Então os indivíduos que estiverem aqui já saibam que vão fazer a prática. Quem não estiver preparado a princípio, a Cris e a Lucy ficam daquele apoio que a gente já comentado anteriormente. Se elas tiverem, se precisar continuar com a gente na segunda-feira, de maneira bem tranquila. Porque às vezes pode querer. Nem penso também, porque eu estava pensando em avisar, nem me dei, tu falou, eu não ouvi tudo que tu falou. Não, Segunda-feira vai ter mediúnica isso, a daí. prática mediúnica. E se tu e a Cris quiserem fazer a parte também de dialogar em algum momento, a gente se olha, se conversa entre nós aqui, ficamos fora da mesa, inclusive, tranquilamente. Isso se vierem, se quiserem vir, se quiserem se sentirem vontade, isso é importante. O tema, fora isso, alguém tem algo a... Eu não vou estar viajando. Tem problema. São coisas... É esporádico, mas eu vou... São coisas normais. Uma semana eu vou naturais. ficar fora. Mais alguém? Vou sábado já. Sente necessidade de falar algo? Posso falar sobre o diálogo ou outro que fale depois? Não, é que eu olhei no livro dos médiuns, né, e tem um capítulo bem interessante lá sobre o que perguntar e como perguntar, né? Eu estava sentindo uma carência nesse sentido, né, do que perguntar. Eu comecei só a ler, eu não li toda a parte, mas isso é bem interessante, né? Como fazer uma abordagem, como começar o assunto, é importante, eu acho, porque dizer, da conversa que vai ter, né, durante a obsessão, durante a mediunidade, a comunicação, eu acho que daquilo que tu vai perguntar é que vai surgir, né, o rumo da conversa e que vai dar o fim, o destino dela, né? Porque ele pode vir para passar uma mensagem, mas se a tua abordagem não for bem de encontro com aquela mensagem, pode mudar completamente, né? Imagina. Mas sim, semana que vem a gente faz isso. Acho que pra ti e pra Cris vai ser bem interessante essa experiência. Não sei o que é Cris. Não, até hoje eu tô vindo pra meio que me despedir, né? Eu tinha conversado aquele dia, né, no grupo, né? E acho que pra mim, assim, a minha caminhada tá... Até aqui eu tenho muita coisa pela frente, né? Mas acho que o momento tá me exigindo outra situação, né? Então, hoje, na verdade, eu vim para acompanhar a aula, se tu permitir, né? E já para me despedir nesse sentido, né? Mas sou muito grata, muito feliz de ter participado até esse momento, né? Mas estou precisando tomar outros rumos daí. Mas, assim, ó, para mim foi muito gratificante tudo que eu aprendi aqui, tudo que tu passou para mim foi... Não era novo, mas foi novo, da forma como tu passou. E me abriu muitos horizontes, assim, eu acho que me libertei de muita coisa, na verdade, né? Acho que vindo aqui assistir as tuas aulas é uma lição de vida, apesar da tua pouca idade, perto da gente, né? Acho que a gente vai se agarrando a modelos, né, a formas de pensamentos, e quando a gente se depara com uma mente mais aberta, tudo se modifica, né? Para mim foi gratificante, eu só tenho que agradecer. Mas hoje é o meu último dia. Nossa, aproveite. E agradeço aos colegas, porque a parceria foi maravilhosa. Então se aproveite hoje bastante. Com certeza. Então tá, gente. Hoje o nosso tema para preparar a prática da semana que vem vai ser a nossa análise bem concisa, assim, sobre um tema que é bem pesado e acho que vai ser bem interessante e acho que é necessário algum tempo. Tanto necessário porque não existe aula, não existe encontro, não existe... não existe esses espaços onde a gente está presente se não houver parte da nossa vida, da nossa existência, né? E essas discussões têm que ser a base também teórica, a gente tem que pensar. A doutrina espírita, enquanto filosofia,
é você organizar as coisas que você vive, pensa, sente, faz, fala, é uma série de coisas que você fala, né? Aquilo que você pensa, aliás, aquilo que você sente, simbolicamente, né? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você age, aquilo que você vive. Então você faz uma organização de tudo isso. E acho que, obviamente, que o ponto de partida disso, dessa nossa discussão, é a gente discutir entre nós, comentar, faça uma reflexão sobre isso, a gente abre e começa essa costura, né? Tanto para a gente quanto para o plano espiritual que acompanha, que segue, porque a gente quer fazer com que haja essa desconstrução mínima dentro de nós de coisas que são puramente espirituais. E quando a gente fala puramente espirituais, é tentar entender uma perspectiva de que é o viés espírita que nos auxilia a entender muitas coisas dentro de nós. Mas esse entender não é um entender de ponto, achei o que eu precisava achar. Ou ponto, tá pronta a comida no micro-ondas. Ponto, tô com frio, fecha a janela, agora não tô mais com frio. Não é um fenômeno de desliga ou desliga, não é um fenômeno de você simplesmente movimentar algo e depois de movimentado tá pronto. A gente é desacostumado por N motivos com a questão da gente entender o que seja um processo de educação, realmente, né? E existem vários pontos para a gente relacionar e eu quero tratar de 3 pontos, mas o foco nosso hoje é orgulho. Nosso foco, a palavra-chave hoje é orgulho. E a gente tem que ressignificar muito essa palavra para poder criar um clima interno dentro de nós muito mais consciente daquilo que a gente é. E aquilo que a gente é, ainda que seja muito plástico, ainda que seja muito culturalmente construído, ainda que seja muito histórico pelas nossas encarnações, existe um princípio desde a primeira encarnação à atual que nos faz seguir com uma noção de vida espiritual muito grande. E quando a nossa sociedade humana, quando o nosso coletivo que encarna nessa mesma sequência de existência, percebe a imagem de Jesus, se apavora muito. Se apavora pela falta de orgulho que ele tem. Não é aquela coisa do orgulho, eu estou orgulhosa de você com uma sensação de satisfação. Não, aquela sensação que vai além disso tudo. E talvez, só talvez, seja esse um ponto de desconstrução disso, de reformulação disso. A gente entenda como quiser, de amaciar isso e ter um novo eu. E talvez seja por isso que as encarnações sejam tão necessárias. É esse amassar, porque pense bem, desde a primeira encarnação a gente não ouve falar que a gente sofre, tem coisa boa, a gente sofre. E a gente fica pensando, quando a gente lê um romance espírita, quando a gente vê uma novela, quando a gente vê um filme, quando a gente vê qualquer uma dessas coisas que a gente viu podia ser uma vida nossa. Qualquer coisa que aparece podia ser uma vida nossa. O que o André Luiz fala dos personagens podia ser uma existência nossa. E a gente calcula quanto a gente sofre das nossas maiores dores existenciais nessa encarnação. Lembra da alfinetada, como aquela dor era agulhenta. Ela ia direto no ponto, ela não era no corpo inteiro, ela pegava como se ela fosse cirúrgica. A dor de perder alguém, a dor de uma traição, a dor de uma perda de algo que era muito simbólico, ou entender-se enquanto fazer direito, de repente fazia tudo errado, como é que é isso? E tudo isso, toda essa sensação, ela se planifica numa coisa chamada orgulho. Ainda que o Livro dos Espíritos ele coloque o egoísmo como a chave de todas as imperfeições, a gente não consegue combater o egoísmo. Isso é uma teia, isso é uma cebola, ou isso é um castelo em que o último chefão é o egoísmo. Ainda que seja uma relação consigo mesmo muito doentia, muito profunda e que não era uma encarnação que a gente vai conseguir, a gente desconstrói outras margens, outras filhas e filhos dessa construção. E o importante é a gente trabalhar o orgulho. A primeira base, o primeiro princípio de experiência com o mundo, com o universo, de um espírito encarnado, na sua primeira experiência, é o que a gente chama de sensação, de aparência, de ver uma coisa e achar que aquilo que está sendo visto é o que é. Se você vê isso até hoje a gente carrega. Até hoje a gente carrega. Ainda que seja uma percepção muito primitiva espiritualmente, porque o indivíduo ele precisa, ainda que a progressão seja feita, ele precisa sobreviver. A sobrevivência está baseada em ele saber ler a realidade à sua volta.
Ainda que ele acertasse em alguns momentos, ele errava muito. Porque em algum momento que era um perigo, ele saía correndo, outro era simplesmente uma sombra. E era enganado em alguns momentos e em alguns momentos não. Aí se acostumava com a sombra e quando não era sombra, morria. Era atacado por algum animal selvagem. Até hoje, a gente coloca esse contexto para os dias atuais. Quando a gente vê alguém sorrindo, a gente acha tranquilamente que ela está bem. Tranquilamente. A pessoa está sorrindo, a gente, está bem. A gente quer se sentir bem, a gente se arrumar. A gente se vestir de uma maneira que a gente se sinta bem. Mas aquilo a gente sabe que não é a realidade. Que não é a verdade. Ainda que na aparência a gente se alimente de uma ilusão simplesmente estética de que está tudo bem, de que está tudo organizado, ver o rosto bonito é algo que nos faz sentir bem. Nos vermos bem corporalmente é algo que nos faz sentir bem. Ver a nossa casa arrumada é uma sensação de bem-estar. É coisa bem boa. É mais Essa organização, essa coisa toda. E aí a gente faz essa grande pergunta, que é a partir de quando a estética ela supera a estética enquanto a organização das formas. A estética ela não que ela não seja importante, porque não tem esse peso de importância, são coisas diferentes. Mas em que momento todo o processo da forma foi começado a ser mais importante do que coisas que não são vistas, que são os conteúdos. Não é mesmo? Quantas casas são bem arrumadas e tem a estrutura interna de relação familiar extremamente suja? Quantos rostos têm bem maquiados e cabelos bem chapados e roupas bem arrumadas e o coração estribuchado em sensações que a gente sequer sabe o que acontece? Quantos sorrisos bonitos têm bafos horrorosos? E isso se encaixa com as palavras de Jesus, que são vasos bem ornados e enxertados com fel. Vasos lindíssimos que tem merda dentro. E é muito importante a gente fazer essa análise, porque a pior sensação espiritual para um ser é sentir-se completo. Escuta o que eu estou dizendo. A pior sensação de um ser espiritual é sentir-se completo. Quando o ser se acha completo, ele está perdido. Ele está confuso. Ele não sabe o que quer. Tem um exemplo na minha família. E somos nós, na verdade. O exemplo somos nós. Nós todos temos isso. Não é uma questão de personalidade. Não é a personalidade perdida. A personalidade... eu sou uma pessoa muito ágil, quero as coisas, né? Mudo meu cabelo toda hora. Não é essa estrutura de experiência. São estruturas muito mais intensas, que são as emocionais. Quem nunca ouviu falar do velho retorno do mesmo? O ciclo da vida. Aquelas coisas que aconteceu uma vez parece que vai acontecer sempre. E que as coisas parece que sempre batem na mesma tecla. Ainda que a gente resolva com 20 anos uma situação, aquela situação depois de 20 anos volta. E aí a gente fica... E não precisa nem ser uma situação muito longa. Relacionamentos. E não é relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais. Simplesmente relacionamentos de amizades. Relacionamentos familiares, que são muito mais intensos. Muito mais... se tocam muito mais. As existências das pessoas da família se tocam muito mais. Por isso que são famílias. Família é um grupo de pessoas que se encontram existencialmente. E aí, a grande pergunta é a gente tentar definir nessa balbúrdia toda, o que a gente tem feito para deixar de ser aquilo que a gente quer ser? O que a gente tem feito para trabalhar esse processo interno de se aperfeiçoar ou de se melhorar? Porque o fazer não pode ser aparente, estético ou ilusório. Ele tem que ser real, sentido e experienciado. Ele tem que ser algo que acontece dentro. E se acontece dentro, ninguém vê, ninguém precisa enxergar, ninguém precisa ouvir falar dele.
Se a educação moral é algo tão boa que você não enxerga. O Leon Denis tem uma frase muito boa no livro Depois da Morte, que ele fala sobre prece. Ele diz assim, a gente não precisa fazer prece toda hora. A gente precisa fazer isso que é prece. Se não tem vontade de fazer prece, não faça prece. A prece é algo tão sublime, ele diz. Aí depois em outros parágrafos ele consola as pessoas que ficam desesperadas com esse capítulo, porque o povo fica desesperado. Como assim eu não vou fazer prece? Ele diz assim, quando você chora porque você não entende o que você faz na sua vida, quando você chora porque você não tem o que comer, quando você chora porque você não tem passagem para trabalhar, quando você chora porque você não sabe que um vai pagar a conta da sua casa, quando você chora porque o seu filho está no hospital e você não sabe o que vai fazer, quando você chora, isso é uma prece, mas pra gente não considera. A gente está ainda muito preso a uma forma, a uma estética, a um produto que deve ser surgido disso. Por quê? Porque a gente não sabe fazer como Jesus, sentar numa pedra, olhar a natureza e aquilo ser uma prece. Pensar sobre e aquilo ser uma prece. Por quê? Porque a gente não tem sequer contato consigo mesmo. Quanto menos contato consigo mesmo, quanto menos nós escutamos a nós mesmos, quanto menos sensação de si, mais orgulho entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente deseja ser. E acho que não é uma encarnação que a gente vai fazer isso. Também não é para ser feito em uma encarnação, também precisa ser feito em uma encarnação. Agora, também não é uma obrigação nossa realizar esse processo todo. Mas acho que seria muito importante a gente perceber esse movimento todo enquanto a gente está vivendo. Mas não é um movimento de fora. Pensa, calcula. A gente vive para o universo. Isso é uma loucura. A gente vive para os outros. Ainda que você faça e ajude os outros, a grande pergunta é o que pesa mais nesse momento? Ou em todos os momentos? O que sempre pesou mais? Eu não digo nem de opinião dos outros. E isso não tem a ver com caridade. Eu estava falando, eu lembro da Dulce, dos ataques da Dulce. A gente começa a perceber e entender que não existe caridade se não tiver esse encontro. A satisfação ela tem que ser real. E não é real porque o outro está sorrindo. É real porque você existencialmente percebeu como é complexo tudo aquilo. E como te toca, como se toca. Eu fui para debaixo de um viaduto há umas 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, era 10h30. Fui levar um perfume que eu ganhei, mas que eu não ia usar mais, uns batons e tal, por uma travesti que mora lá embaixo. Ela tem 45 anos. E ainda que a gente entenda a feminilidade muito relativa, ela não era nada feminina. Aquilo do padrão feminino. E eu sentei lá e aí eu sentei ali, era 10h30, eu cheguei lá e digo, oi Lu, tudo bom? Porque eu já conhecia ela por passar ali, né, às vezes. Oi Lu, tudo bom? Oi Catena, como é que tu tá, guria? Senta aqui. Ela puxou um banco do barraquinho, que eu não sei de onde é que ela achou aquele banco. Eu sentei lá, ela puxou uma cadeira e ela começou a falar, conversar. E aí ela conversando, de repente parava os meninos pra trocar lá não sei o que dinheiro por droga. Crack, por tal e tal, e eu ali. Eu poderia fazer tudo. Sair correndo, pedir ir embora, fazer qualquer análise do que estava acontecendo. Mas eu pensei assim, não vai adiantar em nada eu fazer, eu existir nesse momento pra qualquer coisa. Em nada. Em nada. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ter um valor que vai dizer que isso que está acontecendo ao meu redor é menor do que aquilo que eu vivo. Eu vou ficar quieta, observando, quieta aqui. Claro que se batesse uma blitz ou qualquer coisa eu estava ali parada, mas eu fiquei pensando assim naquele momento. Aí, nisso, para 3 carros assim e saem evangélicos, com violões, roupas e comida. E eu pensei assim, que legal. E máquinas de fotografar para tirar várias fotos. Sábado, mas é 10h30 da noite. Porque precisa registrar, né? O bem precisa ser registrado. O bem tá na foto, né? O bem não tá dentro deles. E não tá dentro deles. Em alguns que eu percebi. Não parecia que estava.
Aí eu sentado ali, começou a fazer aquela fila, as pessoas indo pegar comida. Aí uma menina veio pra mim assim, tu já comeu? Eu digo, eu não vou comer. Eu pensei assim, não vou comer, vou sair da minha casa que tem alguma coisa de comida, pra pegar a comida que é feita pros outros, que não tem nada nunca. Não, eu também não acho certo, nem eles vão me, nem quem tá aqui na conta vai ficar com uma cara boa. Aí eu digo, não, obrigada, não, eu tenho certeza, obrigada. E aí eu parei naquele momento e pensei assim, nesse momento, se eu morasse na rua, não tivesse o que comer, ia ser essa comida que eu comi. Uma comida bem feita, mas eu pensei, ia ser. Aí a Lu veio com duas marmitas assim. Ai, a Tena. E ela tem um cabelão assim, uma barba assim, que ela faz, mas fica aquele barbão assim de um corpo de testosterona com 40 anos, tenta tirar e tal, mas não perde o jeito da Lu, né? Ai, Tena, tá aqui ó, 2 comidas, você vai comer as 2, mulher? Não, vou guardar uma e a outra eu como daqui a pouco, quando tiver aqui tudo passa, quando a minha amiga tu for embora pra tua casinha, eu vou comer aqui no carro. E eu disse assim, legal. Mas sabe como é que é? Ali eu bombei, ali eu viajei, ali eu fui. Ela disse assim, não, porque às vezes passa gente aqui na rua de noite, perdeu a comida e tal, e bate aqui pedindo alguma coisa pra comer. Tá ali, né? Vou dar, né? Vou dividir, deixar a pessoa passar fome. Não, né? Minha gente, aquilo bateu em mim assim, de um jeito. Não no sentido de que eu não faço aquilo que ela faz. Não é isso. Mas no sentido de que ela, no estado dela, sem identidade, sem certidão, sem um documento, porque foi roubada e ela morava lá no Paraná, fora do estado, mas lá, na posição existencial dela, onde ela existe, ela faz um bem que ninguém vê, porque ela é bem romântica. E aí, eu fiquei pensando em mim, assim, sabe? Porque eu fiquei tipo, gente, eu comecei a chorar. Eu, na verdade, não chorei na hora, eu dei um tchau, depois de algum tempinho lá, dei um tchau, Lu, eu vou indo, apareceu um domingo, ela disse, domingos é muito triste, que não tem ninguém e tal, isso é um chocolate, a gente vai sentar aqui, vai conversar, vai me contar a tua vida, eu vou contar a minha vida, a gente vai comer, traz. Saí, quando eu desci, assim, quando eu entrei na minha rua, eu caminhei a minha rua inteira chorando, assim, porque eu percebi que eu não teria condições de estar ali, eu não teria condições de viver ali, eu não teria condições de nada. Mas ao mesmo tempo que era um processo de me pôr no lugar de quem está na rua, me pôr no lugar de quem está vivendo com fome permanentemente, o fome é um estado natural para aquelas pessoas, a fome é um estado normal. Tanto é que se acostuma a não ter fome utilizando N meios, o álcool é um deles. Sono. Ou dormir, né? Ou embriaga para dormir, para poder dormir de maneira mais profunda. Até que 2 dias atrás, 3 dias atrás, no dia segunda-feira passada, quando eu fui fazer aquela palestra, fiz a palestra na escola, foi maravilhosa, eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, um menino de rua me parou e perguntou se eu não tinha dinheiro para passagem. Aí eu tava com umas moedas ali também, tava assim, nunca tinha visto o ali pra perto da rua. E eu peguei e dei as passagens que tava, e tu tava onde? Já tava indo na casa do meu Paulão, eu história e tá, beleza, tá. E aí deu mais meia voltinha assim, passa um cara meio bêbado, meio tal, e disse que vai e me ameaçou, ia me matar, que eu não tinha que olhar pra ele, porque ele respeita a mulher e criança, travesti não é mulher, todo o contexto. E aquilo me doeu, e aí o menino voltou, tu tá bem e tal, não, tô bem, chorando, tô bem e tal, voltei pra casa. Tô eu voltando da cidade de baixo, um dia desse com um amigo meu, eu vejo um monte de lixão assim, e uma coisa assim mexendo no lixo. Quando eu passo lá, é o menino. O mesmo que voltou pra ver se eu tava bem. E aquilo me constrange, aquilo me bateu uma coisa assim, e aí eu nem pensei, fui ali, peguei qualquer coisa pra comer, sério, eu cheguei no local, tipo, qualquer coisa que é melhor que aquilo naquele momento. O guri tava, por Deus, com as 2 mãos no meio do lixo, procurando coisa, sabe? Aquilo de lá criou uma coisa que dava uma vontade de pegar o guri no colo e dizer, para, tipo, não faz, larga isso daqui, larga, não é pra mim, não é pra ti também. E aí eu comecei a calcular o nível do meu orgulho. Porque ainda que eu consiga ter as qualidades que eu quero para me sentir bem, saudável, me sentir tranquila com o meu corpo, com minhas roupas, como todo mundo, como todo ser humano, trabalho, esporte, estudo,
eu comecei a calcular o que é supérfluo. E principalmente o que é supérfluo não é as coisas. Não é as coisas. Eu percebi que o que é supérfluo não é a quantidade de coisas que você tem. Não é supérfluo a quantidade de coisas que você entulha na sua casa. Não é supérfluo a quantidade de coisas que você quer comprar. Isso é ilusório. Supérfluo é como você quer que os outros te tratem. Supérfluo é como você quer que você acha que os outros devem te tratar. Ou como você trata os outros. Isso é supérfluo. E aí, é tão complexo isso. É tão complexo. Eu ainda estou digerindo e estou propondo para a gente pensar. O quanto o orgulho, que é essa cabeça levantada, é essa cabeça levantada. É cabeça levantada. É nariz empinado. A gente bate a tecla de que Jesus, né, morreu pela humildade, com os braços abertos, para a gente não esquecer de não cruzar os braços para um trabalho próprio, para a nossa reconstrução. Jesus não fez pela humanidade. Jesus fez por si. Para si. Quem estava em volta aprendesse por si. Mas Jesus, pensa. Se a gente tem tanta essa coisa de mãe, amor por mãe e tal, olha o que Jesus fez com a própria mãe. Se permitiu morrer na frente da própria mãe. Ainda a imagem de Jesus e a história de Jesus tem muito a significar para nós. Tem coisas que a gente não percebeu ainda que são socos internos muito fortes. A gente não precisa fazer que nem Jesus. E com as prostitutas, e com os mendigos, e com os doentes, e os asilos, e os presídios, e ajudar os criminosos. A gente precisa subir na cruz e se crucificar. Se a gente fizer tudo aquilo que eu não sei o que a gente tem que fazer. E eu quero que a gente possa pensar isso agora. Acho que a gente não precisa ir atrás dessas coisas que a gente tem que aprender aí ao nosso encontro. E a gente acaba desperdiçando, às vezes, em pequenas coisinhas, né? Como assim? Eu posso estar em casa, lá no meu condomínio, e eu vejo, por exemplo, quando eu tinha uma empregada, eu sempre pensava, poxa, mas ela podia ter feito mais isso, mais esse, mais aquele outro. Daí, quando eu vou fazer uma caminhada e venho do ponto do ônibus até a minha casa, eu chego em casa e ligo de fora. E hoje eu digo, poxa, eu não devia chegar cansada. Porque daí tu vai vendo, aos poucos, tu vai te colocando no lugar da pessoa e quando tu consegue imaginar, se tu tivesse que fazer aquilo que ela está fazendo, vir trabalhar todo dia. Às vezes, uma empregada doméstica, quando tem empregada doméstica, trabalha domingo, né? Sábado, domingo. Elas têm que estar na casa do patrão, antes do patrão sair para trabalhar. Elas saem da casa delas, deixam os filhos delas, sabe lá Deus com quem, para poder estar lá cedo, porque elas precisam daquilo. Então, eu não preciso ir na rua para ver um mendigo e tentar me colocar no lugar dele e ver se eu conseguiria sobreviver. Quando eu passo na rua numa noite fria, vejo as pessoas dormindo na rua, eu digo, eu não ia sobreviver numa noite de inverno na rua do museu, eu morrer de frio. Daquela de pantufa, de meio de lã, de não ter casacado, se eu tivesse dormido na rua, eu não ia de frio. Eu não teria condições. Ia tomar uma cachaça bem boa. Pergunta. Quando a gente diz assim, essa é a nossa provocação, cara. Quando a gente diz assim, se pôr no lugar do outro, eu pergunto, será que alguém não pergunta, eu vou me pôr no lugar da Dulce? Eu vou me pôr no lugar da Atena? Vou me pôr no lugar da Cris, no lugar da Cláudia? Como é que é? É como se você fizesse uma experiência, assim, sabe? Eu vou me pôr no lugar da Gisele. Mas não tem como se pôr no lugar da Gisele. Ou você vive o que a Gisele vive, o que é muito difícil porque ela tem toda uma história. Mas a pergunta é, o que você faz com tudo que você é, com tudo que você vive frente às coisas que você observa? Para poder ajudar a Gisele no lugar dela? Não? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com os outros. É esse o grande ponto. Que aí ela fala do próprio Cristo.
De que adianta salvar o mundo e perder a própria alma? Tem muito espírita, minha gente. Muito espírita. Muito espírita que sequer aprendeu a pôr em prática a educação do dia a dia. E não é assim, tava num mau dia. É o ano inteiro. É o ano inteiro. É sempre. E tudo é permeado disso. Ai, mas Atena, se a gente for tentar ser uma pessoa do bem, a gente vai parar de viver. Porque não dá pra fofocar mais, não dá pra falar mal do outro, não dá pra dizer outro. Pensa que é tudo outro, né? Não dá pra... Porque perceba bem, o peso de tudo aquilo que a gente faz no centro espírita é ajudar o outro, né? Não, amor, a gente sai daqui, a gente entra na nossa família, a gente faz o contrário. Coloca na mão, levanta o dedo quem não faz o contrário. Porque o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é diferente. Acho que é uma luta diária para vencer a nós mesmos. E como é difícil, porque às vezes a gente fica correndo do mesmo erro, meio que falando em situações, né? Pô, mas eu já venci isso, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Parece que ainda não é. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa coisa Não do... parece, né? Para provocar de Não novo. parece, né? Acredita assim, um vencer a si mesmo. Por que vencer? Porque eu acho que eu tenho tanta coisa para modificar e às vezes, por que eu dou importância para as coisas que não precisa dar importância? Tá, mas por que você diz vencer? Talvez não seja essa palavra, né? Mudar. Mas aí a pergunta é, por que mudar? Eu acho que isso é uma pergunta mais forte. Tem a Cris. A Cris é aquilo que ela faz dela mesma, aquilo que ela sente dela mesma, ou a Cris é uma unidade interna que é a Cris? Quando você diz eu vou mudar a Cris, você muda como você pensa, você muda como você sente, ou você muda a essência da Cris? Aí a outra pergunta, qual é a essência da Cris? A outra pergunta disso, se a essência da Cris é mutável, ela pode se permitir ser sempre a Cris e achar que ela é imutável? Ou se ela é mutável, ela muda? Não existe uma Cris única. Existe uma constante mutação da Cris. Aí a última pergunta é essencial. A Cris sabe disso? É essa a profundeza. Por isso que eu coloquei a imagem da menina de 15 anos na nossa frente. Da menina, desculpa. Da pessoa de nós mesmos com 15 anos. Para se perguntar, o que é nosso que a gente carrega sempre, desde sempre? Tem coisa que agora que eu tô começando a mudar, da menina de 15 anos pra cá, que agora que eu me dei conta, sabe? Nesse processo aqui do espiritismo. Sim, tem coisa agora, quando eu fiz 26, que eu... Parece que eu sou Aparece. Mas não é pelo 26. Fala menina de 15, porque ela foi lá do ali ontem, né? Não foi lá que eu Não, tu tem que ver que eu não me lembro dos meus 15 anos, gente, por Deus, eu tenho que pegar umas fotos, tenho que voltar ao passado, tenho que lembrar. E eu lembro direitinho, quando eu tinha 18, não, quando eu tinha 15 eu tomava banho e pensava, quando eu tiver meus 18, porque banho relaxa, né, que tu fica viajando na maionese. Quando eu vi já tinha 22. Pulou meus 18. Aí quando eu tô trabalhando, eu vejo pessoal de 18, de 19, de 20, e eu tenho 6 anos a mais, sou uma pessoa de 20 anos. Eu fico pensando assim, gente, essas pessoas agem de uma maneira que é tão estranha, que eu não condeno, porque um dia eu fui muitas vezes assim, desse jeito. Só que ao mesmo tempo eu fico me perguntando internamente que a minha mudança ela não é esférica, ela não é de performática, ela não é de fora. Existe uma outra coisa, e que é aí que está a grande questão. E a grande pergunta da auto-reforma. Você se melhora espiritualmente para o outro? Para mostrar para o outro que você se melhora? Qual é a primeira pessoa que tem que sentir a sensação de melhora? Qual é a primeira pessoa que tem que colher a educação moral de si mesmo? São os outros? Através da caridade? E aí a grande pergunta, como é que a gente reconhece isso? Como é que a gente sabe que se satisfaz nessa evolução espiritual? Quando a gente fica feliz. É o que eu pensei. Mas
Eu me senti Por exemplo, muito feliz. Dá uma satisfação, quando tu nota que foi capaz de fazer uma coisa diferente daquilo que tu sempre fez. Que tu fez isso porque tu já tinha feito em outras situações, de outra forma. E agora tu conseguiu melhorar um pouquinho naquilo, tu sentiu aquilo de forma. A gente tem uma satisfação. Vamos pegar essa. Eu consegui essa vez eu não precisei da bola, essa vez eu consegui. Porque a gente pode fazer uma vez certo, depois de pensar, e não nunca mais vai fazer da maneira errada. Um pouco depende da situação, vai fazer Vai ser uma daqui a um tempo quase, não vai fazer errado, não. Mas tu fica feliz porque tu conseguiu uma vez dominar, que isso é quase um instinto, né? Porque o que te diz que está certo ou errado? A consciência mesmo. A gente sabe que é certo que é errado, só que a gente tem dificuldade. A gente diz assim, Jesus diz assim, a felicidade não é desse mundo. Então quando a gente fala assim, sentir-se feliz é sentir-se satisfeito, né? É aquela palavra. A gente tem que entender que a gramática, ela carrega o peso. Gente, desligar essa luz aqui. Valeu, nossa Jesus. Parece que o hospital todo tá conceito aqui. Não, mas é aqui, ó. Eles colocaram essas duas luzes aqui. Eu achei muito forte também. Essa felicidade. Afrouxa ela. Hã? Não, gente, a felicidade. Vamos denominar de felicidade terrena. Seja aquela diferença. Só que aí ela é contextual, né? Ano novo, Natal, ganhou o bebê, né? Mas antes do bebê tem toda a dor do parto, que não é uma cidade de felicidade, porque se dói, se rasga, se sangra, isso é felicidade? Ai, Natal, né? Ai, tudo bom, comida e tal. Mas quem é que tava cozinhando? Quem é que foi usar? Foi pegar feira. Isso é felicidade? Fila é felicidade? Você começa a calcular os pesos. Acabou o Natal. Não, né, gente? O estado era bacana. A gente pode achar, mas a felicidade é um contexto existencial. Em um momento a gente existe feliz. Muda o contexto, o mínimo contexto que mude. Mas eu vou te dizer que até a pessoa que ficou parada na fila do Zafra pode estar feliz por estar ali, por poder proporcionar um encontro, uma coisa de Natal, para mim. Todo o resultado daquele sacrifício dela compensa. Ela pode. Ela faz porque ela quer fazer. Perfeito. Ainda vai ser um sacrifício. Não é um sacrifício, Ela vai não é? realizar Ela ela se sente feliz. Por que ela se sente feliz? Se a pessoa me disser assim, Atena, isso eu já encarei no centro espírita. Atena, como é que era? Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou aqui. Ninguém é mais. Não, mas eu morri e renasci de uma maneira diferente, não quero mais isso, penso que não é isso aqui. E eu me lembro de tudo de bom que eu passei com essa pessoa dentro do centro espírita. Então acho que eu vou dizer que não para essa pessoa, que ela está errada, que ela vai ir para o inferno, que ela vai ir para o umbral, porque quando a pessoa acredita naquilo, aquilo passa a existir. Eu não entendi. Vou te explicar. Cada um vive a sua perspectiva. Perfeito. E é impossível cada um viver a sua medida. Aquilo que a gente chama de realidade, ela é nada mais nada menos do que essa criação daquilo que se espera. Por exemplo, a nossa expectativa para hoje de noite é qual? É essa que vocês têm cada um na sua cabeça. Hã? Acabar com o mundo. De ir pra casa, de tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Quer ver? Eu tenho um exemplo bem claro, que quando eu engravidei, né? Tu lê muito aquilo, né? Ai, é o maior amor, né? Eu olhei pro bebê e... Nossa, encontrei o amor da vida, né? E aí, beleza, nasceu o neném, né? E não é isso. Tu olha e tu diz, meu Deus, e agora? É meu? Como é que faz? Tu, não, aí eu dizia, mas eu li que tu bate o olho e amor, né? E chorava, eu dizia, meu Deus, ai, o que eu fiz, né? Por que eu fiz? E tu vai construindo. Aí
aí eu entendo assim que, puxa, né? De repente para alguns foi isso, nasceu, olhei, mas para mim eu construí e amo hoje muito e cada dia amo mais, mas não é aquilo. E aí a expectativa do exatamente que tu cria, né? Nasceu. E quando tu conta isso para uma mãe nova que tá na mesma situação, tu diz, é difícil, né, no início. Ainda bem que tu me entende, porque eu sempre escutei que é amor a primeira, e eu tô achando tudo tão difícil, né? Então tu vê. Essas são palavras que a gente acostumou a criar dentro da nossa cabeça como um estado de perfeição. Exatamente. Nada altera isso que está aqui. A felicidade é a busca de todos. Como ser feliz quando parte da Uganda tá com gente passando fome? Me diga. Como é que o seu Natal é bom? Como é que essa pessoa pode se dizer perspectivamente feliz passando um Natal? Ela não é tão egoísta a ponto de fazer isso tudo. É um contexto também. Maternidade. Meu Deus, o estado de pós-parto pode ser terrível para um corpo humano, para uma existência humana. Casamento, então nem se fale. A depender da visão do casamento, de unicidade dos dois, sempre juntos, sempre aqui. O que se perde de saúde mental em tudo? Pessoas buscam a felicidade acima de tudo. Se arrebentam no mundo. Eu tô buscando minha felicidade. Tá. Tá, realmente, tá. Como é isso? Na maternidade, tudo perfeito. Qual é a perfeição da maternidade, né? Tudo em volta, bonitinho, né? Aquela coisa, aquela expectativa, aquela criação, tudo aquilo. O casamento piora a situação. Aí, na infância, então, Deus também perdoa. O que se espera, o que não se espera, como é, como não é. A sexualidade é outros 500, a gente não sabe lidar com o desejo sexual, com o prazer. Isso não é um problema de sermos não evoluídos, é um problema da gente desnaturalizar muita coisa da nossa sexualidade. Da gente sociabilizar muita coisa, tornar as coisas um pouco plásticas em algum sentido. Proibitivas, culpabilizantes. Tem um livro muito interessante que é a História do Sexo, não é... como é que é o nome? Não é do Michel Foucault, eu comprei lá no Rio de Janeiro quando eu fui. Eu acho que é isso. É a História do Sexo, porque o do Michel Foucault é a História da Sexualidade. E a História do Sexo fala exatamente de toda a história, de como é que o sexo era visto em várias áreas da sociedade humana. Tu te surpreende como tem coisas que eram bizarras. E tem a ver com não sexo da prática em si, mas também do desejo, aquilo de você querer, entende? É bizarro. Família, então se fala. Família é o antro daquilo que a gente pensa que é uma coisa, na verdade é outra. Tudo isso passou por um esquema de ilusão muito grande. Tô só me vender pra hoje contigo. Você tá falando que tudo é ruim, não tem nada de bom aí nessa vida. Não. Não falei tudo isso, Só tudo é falou bom. coisa ruim disso aí. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O ruim é ruim? Se o humano diz assim, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, os erros passam a ser bons e os acertos ruins? Eu acho que a gente bota muita expectativa que tudo isso é maravilhoso, mas ao lado do maravilhoso tem implicações. E a grande pergunta é, sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o problema disso? Tudo isso aqui, tá? Eu tô aqui, tá? Pode ficar aqui. O problema é que a gente acha que tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, que é isso aqui, é porque é isso daqui. Quando em verdade as coisas só se tornam boas ou ruins ou agradáveis ou não, a depender de como você responde para isso, como você se constrói em relação a isso que está à sua frente, como você se permite construir, como você se coloca, tu entende? Por isso que eu tô dizendo que tu tá muito pessimista, porque eu só vejo coisa boa nisso tudo. Pelo contrário, eu tô te dando uma coisa que se chama liberdade. Ou seja, o bom não está aqui, o ruim está aqui, o bom está aqui, o ruim não está aqui. Tá tudo aqui. Se tá tudo aqui, nada te prende. O casamento é uma coisa boa. Então eu preciso casar para estar numa coisa boa. Uma família, eu preciso de uma família.
eu preciso fazer sexo, eu preciso deixar de ser virgem para estar, eu preciso ser mãe para, sabe, que maternidade e tal. E aí a pessoa vai passando por isso daqui e vai se frustrando, tão se frustrando, tão se frustrando, tão, que ela não percebe o seguinte, não é a tua família, Dulce, que faz o teu estado existir. Perfeito? Não é a sexualidade, não é a infância, casamento, maternidade, felicidade. E aí quando eu disse assim, quando é que você percebe que a sua educação moral ela está provocando em você mudanças reais? Agora, se eu não tivesse tudo isso, eu seria Padrão, muito não? infeliz. Será? Sim, Sabe? porque eu sinto minha maternidade, meus filhos, eu amo eles desde a hora que eu quis ter eles. Mas aí sabe Porque onde é que a quando gente... já eles cutucavam na barriga, eu já achava maravilhoso. Sabe como é que... E eu sabia que eles vinham para me ensinar alguma coisa. Sim. Essa relação toda, essas relações todas, só me fazem bem, só me fazem crescer, aprender. E às vezes eu vou errar, e às vezes eu vou chorar por isso, mas mesmo depois do choro, eu aprendi alguma coisa e eu ganhei. Perfeito. Eu vejo Agora- tudo como um ganho, eu vejo como Agora veja, então essa aula é um ganho. Com certeza. Agora veja você bem, quantas vezes a gente já não engravidou nessas existências? Quantas vezes já não foi mãe, pai? Quantas vezes não teve família? É assim, não é outra... Qual é a crença básica da doutrina espírita? É a reencarnação. Quantas vezes já vivenciou isso? Já experienciou? E a pergunta é... A grande questão que eu acho horrível na Ivone Pereira, na história dela, mas é uma coisa bizarra. Ela sempre passou por isso aqui. Todas. Na primeira, nas Voragens do Pecado, aí foi lá e se suicidou. Passou por isso daqui, Cavaleiro de Númias, foi lá e se suicidou. Gema da Bretanha, foi lá e se suicidou. Aí chegou um momento que disseram, não, só um pouquinho, essa realidade toda aí tá difícil. Ou você encara você mesma, ou você cria a si mesma, ou você faz sentido para você. Porque é a grande pergunta de Jesus. De que adianta? E não é uma contestação à sua vida, Dulce. É uma reflexão geral, porque nós vivemos assim, porque a nossa cultura nos produz assim. E nos bate muito, porque a gente acha que existe quando tem isso daqui. A gente só acha que faz sentido a nossa existência quando tem isso daqui. Quando você é feliz, eu existo. Quando você é infeliz, você não existe. Pensa uma pessoa que descobre que tem câncer e o médico diz você vai morrer. Ela, a partir daquele momento, tem que existir com aquilo. Eu sei de uma coisa para contar para vocês. Eu não sei como é que faria. Faria. Mas a dor ia ser algo muito, uma sensação muito intensa, como uma sensação de amor, e ocupar o mesmo espaço, talvez de profundidade, talvez, não sei. Quando eu perguntei assim, qual é a sensação de você criar autoeducação, autoaperfeiçoamento, você passa a existir. O nosso grande processo de evolução espiritual é existirmos. Como? Nesse tom de liberdade. E a gente não consegue existir se permanecer com orgulho. Porque o orgulho faz a gente repetir as mesmas coisas sempre. Eu acho que o que está sendo, né, você está falando, já falou da Lu, agora está falando da Dulce, e eu colocaria junto com a palavra orgulho, então, nós devemos trabalhar, são as nossas buscas, porque na verdade é isso, é o eu. A caminhada é muito e independe de qualquer eu ter tudo aquilo ali, ou eu não ter nada daquilo ali, ou eu ter um pouquinho, ou ter a metade e não ter a outra. Então, na verdade, assim, as nossas percepções internas mudam quando a gente para de buscar o externo. E trabalhamos justamente o que nós já enxergamos, e é bem aquilo, né? Quer saber qual é a tua missão? Te olhe. Olhe pra ti.
mas o que será? Para que será que eu vim para essa terra? Por que será que eu reencarnei agora? Por que será que não está dando certo? Olha, para e olha, mas apenas nós temos muita dificuldade em parar. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Para. Aí se olhar, bom, anos-luz para fazer. Porque com certeza é muito mais fácil. Com certeza é muito mais fácil. E eu fico pensando, né, justamente isso, o quanto nós somos orgulhosos, então, ou onipotentes, de poder estar achando que sabemos, ou achando que as coisas podem nos dar resposta. Então eu encontrei esse livro, nossa, agora... Mas entra naquilo que eu acho que não é nem o orgulho, não no sentido da prepotência, de se sentir superior, mas, ainda que exista, Sim. Mas seria muito mais o orgulho de você achar que você não tem o que mudar, e não é o mudar no sentido de melhorar, porque todo mundo, o discurso é básico, eu vou melhorar, a gente precisa melhorar, aí tu fica, tá, ok, beleza, mas é também achar que a existência ela é feita tão somente porque você está vivo. Sim. E tem muita gente que vive sem existir. Para pensar, muita gente vive sem existir. E para pra pensar que existe naquele momento. A Jônia tem aquela, acho que a Cláudia leu uma frase dela que diz assim, que a gente vive, eu acho que não é dela, é parafraseado de vários outros. A gente vive uma vida dormindo. Esse dormindo não é assim, é sem perceber o que a gente está fazendo naquele momento. É isso, é o parar para... De você estar aqui no curso. Por que tem gente que acha que diz, mas aulas são punk, a Maria Helena adorava dizer que era uma lavaçada de coisa, porque você existia. Não é. O que pesava não era o que pesa numa aula, que não é o que eu digo. É quando você acorda e sente o peso da existência. Como é pesado. É muito mais fácil. É muito mais fácil você vir pro centro. É muito mais fácil criar um local onde você faz o bem ali. Isso. E volta pra casa. Cumprida. Claro. É a parada, é que a gente não se proporciona. Para um pouquinho. E agora a Cláudia tá falando, eu quero que vocês digam quais são digam uma pessoa que vocês amam muito. Agora, uma só, não pode ser duas. Se tem vários filhos, não, tem que dizer uma, tá? Uma. Porque sim, existe. Uma. Filha. Qual o nome? Igor. Companheiro, Marcelo. Maria de Manso. Minha mãe. O nome dela, Cris? Neiva. Marília. Marília, quem é Marília? É minha companheira. Diga uma pessoa que você ama muito, que é muito importante agora pra você na sua vida. A mãe. Ai, meu Deus. Filha. Lucas. Que é quem? Meu filho. Um doce. Meu pai. É. Falecido. Tá, um que seja vivo. Que esteja aqui agora e que continue. José Henrique, meu filho. Teu filho. Raíssa, minha filha. Luciano. Não sei te responder. Eu diria minha mãe, Angelita. Agora pense que você chega em casa hoje, agora, nesse momento, e você descobre, ou alguém lhe conta que essa pessoa morreu. Morreu. Você não vai ter contato mais com essa pessoa. Morreu como? Ninguém sabe. Morreu. Como morreu? Morreu. Não fala, não lhe abraça. Quer mudar a tua existência? É isso. Aí você se sente, porque quando a gente segue com orgulho, a gente crava os dois braços e as duas pernas na terra e não quer se mover. Se a gente faz isso, vem a dor e faz assim, ó. Vai se mover. Vai se mover. Vai se mover. Nos força a modificar a existência.
isso não se nega que o fato da morte não possa ocorrer. Mas você a recebe de maneira muito diferente. Não quer dizer que você chore, porque ser orgulhoso e chorar não são duas coisas concomitantes. E não quer dizer que a pessoa que não seja orgulhosa, ou que seja orgulhosa, não possa chorar. Pelo contrário. Agora, a dor que você sente é diferente em algum momento. É dor. É dor. Dói. Sofre. Sabe, Antena, eu passei por uma situação bem interessante. Às vezes eu deito com ele para ele fazer ele dormir, né? E aí ele me olhou e disse assim: mãe, se um dia eu morresse, tu se mataria para ficar comigo? Já tive essa mesma pergunta. Aí eu olhei para ele, né? Pergunta de maneira muito simples, né? Já tive essa pergunta. Porque se tu disse que a gente vira um espírito e continua em outro local, então tu faria isso para ficar comigo. Aí eu olhei para ele e disse: não, porque a mãe não iria para o mesmo lugar que tu, né? Eu não posso tirar minha vida, só Deus pode tirar a vida. E, enfim, dei uma explicação mais infantil assim para ele. Eu Que disse: idade? 7 anos. 7 anos. A criança faz uma pergunta É. dessa, ela dá uma explicação. Aí eu disse: mas tu sabe que na hora assim me veio uma coisa assim, ó, porque eu sempre tive uma sensação de perda, sabe? Uma sensação de perda horrorosa, assim, ó. E vários relatos de me jogando, sabe? De alguma coisa. E aquilo me... Eu não sei se ele não me fez uma pergunta também tendo algum tipo Sim. Mas sabe, uma sensação realmente eu cometi, eu senti isso muito claro, assim. Que quando eu respondi aquilo, me veio assim, me deu uma angústia assim, eu falei: gente do céu, eu fiz. E assim, eu não fico tranquila em ver ele em alguma coisa, ele tem que estar sempre assim, ó, eu tenho que estar sempre, e eu me trabalho isso direto, meu marido diz: calma, ele tá bem, deixa ele no que, não, ele tá bem, ele tá sendo, sabe, mas aquela... Abre um parênteses. E como, Tu vê? e como lutar contra isso, Nossa, talvez muito. seja se jogar nisso. Ao invés de aceitar isso. E como as pessoas, isso é um nível de reencarnação, tá? Como as pessoas que reencarnam conosco, ou casam conosco, entram para tentar equilibrar isso. Sabe É. que Nossa, agora que coisa foi impressionante, né? Foi bom lembrar disso, porque eu tô percebendo em mim assim um processo de transformação, exatamente neste momento. E agora me veio uma explicação, né? Porque essa pergunta me foi feita no ano passado e ela tinha 5 aninhos. Ah, também? É, Pequenininho? 5 aninhos. E também já me fez a pergunta de mamãe, e se eu morrer, nós vamos nos encontrar então depois? Ah, seguido também me perguntou. Né? Então tá, porque ela Até por isso que eu tá da explico. evangelização, enfim. Sim. Ok. Aí, dentro disto, porque eu percebo assim, bem dentro também do que tu estás trazendo, aí você chega em casa e não tem mais aquela pessoa. E não tem mais a possibilidade terrena, toque, de fazer alguma coisa. E o que eu estou me propondo, então, internamente, só estou conversando com vocês aqui agora, nem o Luciano não sabe disso, que é algo meu, que eu estou numa labuta intensa de mudança e evolução. Minha, nada para ninguém, né? Mas assim, o que eu posso fazer de melhor? E eu tenho me pego cada vez mais, e esse final de semana, assim, eu me dei muitos parabéns, porque nós temos um sítio e nós vamos para lá muito e se faz muita coisa lá, muito de trabalhar, carregar pedra mesmo, tá? Só que quando não se está fazendo isso, está vendo uma televisão ou está... será que me mandaram alguma coisa? Então eu vou dar uma olhada no Face, então... E não. E eu fui para baixo de árvore com elas. E eu fui aproveitar. E eu acho que é Foi isso. existir junto. Foi existir junto.
Porque se amanhã eu não estiver mais aqui, aquilo ali ficou para elas e aquilo que eu vivi ficou para mim. Então, que processo! E que bom, obrigada por lembrar dessa frase, dessa pergunta, né? Que eu posso compartilhar com vocês, que eu acho que é bem isso. Que a gente só faz. A gente só leva, ou a gente só evolui, ou quando a gente busca internamente mesmo. Porque somos cheios de falha. Vivemos buscando no externo, porque a gente também precisa buscar no externo, mas não para sermos, não para existirmos, né? Buscar no interno para existirmos. Então, enfim. E percebemos as falhas como nossas, sendo nossas, fazendo parte de nós, devem ser formas que nós também devemos tocar a dor da gente, a angústia, o sofrimento, o orgulho não é algo. Eu não disse em nenhum momento que o orgulho deve ser destruído. Allan Kardec tem uma frase maravilhosa, parece que é quase profética, no sentido, mas não é de inteligência. Ele diz assim: o verdadeiro espírita reconhece-se o verdadeiro espírita. Ih, meu Deus, esqueci. E pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Ele não diz para extirpar, ele não diz para matar, ele não diz para isolar, ele não diz para jogar fora, ele não diz para rasgar, ele diz assim, porque domar. é importante, né? Não, exatamente. Não, e pensa a imagem, o que tu doma? Um cavalo. Para que tu doma um cavalo? Para chegar mais rápido, ou para cansar menos. Ou seja, quando a gente entra em contato com as más inclinações, e ele não disse também não usar umas más inclinações. Porque depende do que seja mais inclinações. Cuidado, isso agora eu digo sempre isso, mas eu digo, cuidado. Traição, principalmente traição de qualquer relação, é contexto existencial. Não é má inclinação. É contexto. É trato, é contato, é comunicação entre dois seres. Tanto filho e filha, quanto marido e mulher, quanto marido e marido, esposa e esposa, independente. Traição é contexto. Má inclinação não é isso. Má inclinação é você ser solteira e... Pior que não tem nenhuma pessoa solteira, né? Não? Nossa Senhora. Como enfim. Mas eu não vou falar para mim mesmo o que eu falo para mim mesmo. Mas, para além de tudo isso, a má inclinação é muito mais profunda. E ela é uma má inclinação porque ela é uma inclinação que provoca esse estado de rocha, de pedra, de permanência, de parar. Essa que é a má inclinação. E aí a boa inclinação é o quê? É a inclinação que nos faz movimento, que nos faz gerir, que nos faz perceber. Claro que é muito mais são espiritualmente a gente perceber o que está acontecendo conscientemente com a gente. Cara, pensa você. Você é um espírito superior, tá? Vamos fazer um exercício para encerrar, um exercício filosófico. Você é um espírito superior, tá, Lúcia? Tá? Chegamos na esfera superior. Tá, Cris? Chegamos. Então, Olá. você já exerceu o amor na sua pureza, fraternidade, caridade. Você não tem uma família. Você olha toda a humanidade como família, tá? Você não tem necessidades fisiológicas, você não tem fome, nada. A pergunta é, o que você faz? Eu não disse que tu é perfeito, tá? Se você chegou a um grau, você chegou a um grau que você já se desprendeu da humanidade enquanto posse. Enquanto orgulho de ser servido, ou de ouvir as coisas como sendo servas da vontade de você paralisada. Mas você não tem mais isso. Eu faria o tempo todo. Mas você sabe que não... Se eu sou um espírito superior, eu não tenho mais necessidade de comer, acho que isso vai demorar bastante. Acho que essa é a pior. Gordo é gordo, né? Mas Acho que não tem nada a ver com você, não. Tem gente que quase não come, é gordo. E aí?
Mas, assim, se eu cheguei lá, eu quero que os outros cheguem também. O que eu posso fazer para ajudar? Como eu vou fazer para, naquele contexto, né, de alguma forma, influenciar eles, porque eu só vou poder influenciar alguém, ou várias pessoas. Tá, e aí um espírito Eu mais, vou trabalhar aí um espírito porque mais eles- superior vai te dizer assim, vai levar alguns bilhares de anos, nesse momento já tem espírito trabalhando nisso, e você pode utilizar o seu tempo livre para cuidar de você. Aí você para pra pensar assim, o que é cuidar de mim? O que é estudar a mim mesmo, ou a mim mesma? Ah, eu quero ir na biblioteca. Muito bem, a biblioteca divina está naquela sala, você abre uma sala vazia. Uhum. Então você fecha e fica, meu Deus. Dá um livro, né? Dá uma... Parece o cavaleiro lá. É maravilhoso. Quem que leu o Cavaleiro dentro da Armadura? Eu vou pegar o livro e vou deixar e vou rodar o grupo, porque é exatamente isso que tu disse. Verônica, você não falou nada. Não, mas é mais ou menos isso. Eu dei esse livro pro meu marido, ele nunca abriu. Porque Porque meu marido é a rocha, entendeu? Mas vou lhe dizer Só uma apesar coisa, de ser uma vou lhe dizer uma pessoa coisa. Eu faço 3 anos quase, fazia 3 anos de terapia. A minha psicóloga me deu esse livro na primeira, ela me indicou esse livro na primeira sessão. 3 anos depois eu fui ler. E 3 anos, Qual é o nome? O Cavaleiro dentro da Armadura. Quando eu li, eu pensei assim, se eu tivesse lido esse livro quando ela indicou, eu não ia existir suficientemente para ler e entender. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Tudo tem um momento certo. Não. Depende muito. Talvez sim, talvez não, mas foi o contexto. É muito mais um contexto. Quer ver? Um crime tem que acontecer no momento que tem que acontecer? Não sei. Se tu vai te defender, é um crime? É contexto, não é? Aborto. É crime ou não é crime? Não sei, a mãe vai morrer. Então aborta. A mãe não pode morrer. É necessário que a vida da mulher então seja protegida, a vida de um ser que nem sequer existe ainda. Tem muito espírito falando abobrinha sobre aborto. Aí que, olha, eu não falo, porque assim, o povo acha que eu sou novinha, aí eu fico quieta na minha. Segundo o povo acha que eu sou novinha, aí eu fico quieta na minha. Aí o povo vai juntando as coisas, sabe? Aí eu digo, então tá, falem bobagem, criem uma cultura estúpida de um espiritismo religioso, cego, fanático. É que na verdade eu acho que ninguém pode julgar o que o outro fez. A espiritualidade maior Mas é o que nós estávamos falando, eu e o Fernando. Eles sabem lá em Mas não cima o que adianta, a pessoa já, está que não fazendo. adianta eu ter consciência, tu ter consciência, a gente ter consciência, a gente praticar isso, fazer. Se a cultura que vige é uma cultura de falar sobre isso, de fazer, de julgar. Muitas pessoas acabam deixando o espiritismo, eu tenho várias pessoas, amigas, que fizeram aborto e deixaram o espiritismo porque vão nas palestras, só falam ali. A pessoa que se arrependeu quer mudar, e aí as pessoas Não, e o legal é o seguinte, falando, parece que dizem sempre assim, aborto é a pior coisa que alguém pode ter feito. E o legal é que. Aí depois tu vai na outra palestra, o suicídio é a pior coisa que fez. É complicado. É complicado, eu acho que... Sabe se está cometendo um crime. Quem faz, sabe se cometeu um crime. Gente, Lá dentro, dela, eu não sei, às vezes tem uns processos de culpa pesado que a pessoa pode pegar pesado com você mesmo. mas já tem reflexo talvez de outras existências. A gente tem reflexo. A gente tem reflexo de tudo. Mas nada do passado pode responsabilizar o presente. A gente só se responsabiliza por aquilo que é. E escutem isso que tá no livro dos Espíritos. Tem muito mendigo que vale muito mais que todos nós reunidos aqui, a nível de espiritualidade. Sem dúvida nenhuma. E não é porque é mendigo. É porque ele tem mais senso. E eu acho interessante isso porque para além de tudo isso, até a própria leitura da gente às vezes é uma ilusão. A gente lê a nós mesmos de uma maneira que às vezes também nos confunde. Por isso que eu acho que a gente tem que bater muito assim, a nível de espiritismo, leitura, e não só leitura espírita, leituras gerais. Todas as leituras possíveis que nós pudermos fazer são válidas. O próprio Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, diz: todas as culturas carregam conhecimento apreciáveis para qualquer ser humano que aprecie, que consiga aprender dali.
Semana que vem a gente faz a nossa prática mediúnica. Olhem bem, observem bem a discussão toda que nós tivemos hoje, a prática de semana que vem. O quanto muita coisa vai ser carregada nesse meio tempo. A questão é simplesmente, a gente vem 15 para as 8, se organiza, 8 horas começa, até as 9, das 9 às 9h30 a gente faz a avaliação. Quem estiver aqui eu sei que está presente e vai participar da reunião mediúnica. Tá certo? Pensem em tudo isso que foi dito hoje. Leiam leiam o seu evangelho, leiam os seus textos. Pensem, acho que é bem interessante. Eu ouvi no grupo pessoal comentando em algum momento algumas coisas da sua vida, assim, dialogando algumas coisinhas. Isso é importante. O grupo do Facebook, do WhatsApp também é para isso, né? Deu uma situação, a Cláudia lembrou da situação das filhas. Isso também vocês podem postar fotos das coisas de vocês, dessas coisas que vocês gostam, da vida de vocês no grupo. Vamos começar a existir também, em algum sentido com mais serenidade. Obrigada pela presença de vocês, amo muito vocês. Estejam bem essa semana, se fortaleçam. Domingo, aproveitem bastante. E segunda que vem retornem para nossa reunião mediúnica de prática, tá certo? Perfeito. Qual é o nome do livro que vocês falaram? É o Cavaleiro Dentro da Armadura. Todos. Ele não é espírita. Ele não é espírita, ele é um livro que segue a lógica do livro do Saint-Exupéry, que é o Pequeno Príncipe. Segue a lógica do livro do Saint-Exupéry, que é o livro do Pequeno Príncipe. É um livro que tem um nível de fantasia alto, né? Ele é enfim, segue uma realidade diferente da nossa, mas que cria muito sentido pra gente. E de quem é? É só procurar o Cavaleiro Preso Dentro da Armadura, eu não me lembro o nome. O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Ou Cavaleiro Dentro da Armadura. Cavaleiro Dentro da Armadura. Tu leu, né, Mirani? Não. Eu lembro que falou, mas eu não li. Eu vou conseguir uma ediçãozinha. E quanto que dá? Sou espírita. Eu vou fazer a prece de encerramento. Assim, eu só queria falar para vocês que os dias que a gente não tem tido a aula, né? Exceto no dia 1º de maio, que foi feriado, Casa no Abril, a gente paga igualmente o vigilante lá R$15, tá? E como no mês passado a gente quase não veio, agora tem caixa R$20,90, eu não passei nada para casa para os ranchos no mês passado. Então, não sei se mês vocês quiserem, né, passar alguma coisa. Eu vou trazer pra Aí a gente vai pegar e... Dá o que? Vou fazer a última prece. Deixa eu encerrar, já te dou, tá? Vou ficar passando. Ah, eu tinha. Posso ver. Desculpa. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mãos segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que distanciam-se dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por um instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis.
A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido da corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vieres a restituir a coragem e a esperança de um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa é a primeira virtude, da qual a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1866. Que assim seja.